Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, bom dia a todos aqueles que estão aqui presentes no nosso escritório, na Antas da Cunha e Écija, bem como bom dia a todos aqueles que estão nos a ouvir e a ver em casa, neste caso no formato blended. O meu nome é Fernando Antas da Cunha, eu sou o Managing Partner aqui da Antas da Cunha e Écija e estou, juntamente com a Llorente e Cuenca, desde já agradeço a oportunidade de nós organizarmos em conjunto esta conversa, que é uma conversa que aqui vamos ter e que nos dias que correm cada vez é mais pertinente. Eu vou falar apenas 2 ou 3 minutos só para levantar aqui alguns temas e depois, claramente, quero passar a palavra a todos aqui os nossos especialistas ou clientes que de alguma forma vão, penso eu, contribuírem muito para uma discussão que vamos ter em 1 hora e que vai acabar por nos dar aqui uma ideia onde é que nós nos movemos e a importância, o que é que temos que fazer um pouco para mitigar os riscos que hoje são absolutamente patentes no dia-a-dia, nas nossas organizações, nas nossas vidas pessoais. O título deste nosso evento é Como minimizar os riscos de compliance e reputação quando existem ciberataques, e isto decorre precisamente do facto de ser um tema que já vínhamos vivendo há muito e muito tempo, mas que com a pandemia se agravou de sobremaneira. Como podem ver, a pandemia desencadeou um aumento de cerca de 2000% das ameaças cibernéticas e o que acontece é que elas têm vindo a aumentar cada vez mais, independentemente daquilo que as organizações estão a fazer. A pressão regulamentar, ou seja, o que os reguladores tipicamente fazem é que a partir do momento em que as empresas e as pessoas acabam por não adotar um conjunto de medidas que deveriam fazê-lo de uma forma voluntária, independentemente das leis, mas acabou por ter que regulamentar um conjunto de regras e de leis precisamente para impor às empresas em geral e a alguns setores em particular a necessidade de adotarem um conjunto de procedimentos, medidas e ferramentas precisamente para mitigarem mesmo estes riscos. Eu não seria neste momento, apenas quero dizer que nós a seguir a este evento vamos também partilhar com todos aqueles que tenham participado um conjunto de slides onde vão ter um pouco esta temática mais desenvolvida, mas de facto existe um conjunto de normas, quer nacionais, quer comunitárias, em que, efetivamente, as empresas têm que adotar obrigatoriamente. Há, de facto, só para nós termos uma ideia, a obrigação de comunicação tem que haver, de facto, uma transparência. Há uma certa tendência das empresas, ou por questões de reputação ou porque temem algum tipo de represálias ou sanções, que acabam por ser alvo de ciberataques e que não reportam às entidades como o deveriam fazer. E isto, como nós vamos ver, tem um conjunto de implicações não só monetárias, mas como pode ter um conjunto de implicações de outras organizações que estão ligadas com essas entidades que são alvo de ataques, que ficam sem saber o que se está a passar e daí os regulamentos, que nós vamos ouvir um pouco à frente, são tão restritos e tão rigorosos em termos de timings de que estas comunicações têm que acontecer. Embora a própria lei tenha outro tipo de setores lá referidos, eu chamo a atenção simplesmente que, em termos de regulação e em termos de lei, estes são os setores que obrigatoriamente estão ou têm de estar compliant com um conjunto de regras e de projetos de implementação de cibersegurança. São eles a administração pública, a energia, o setor dos transportes, da saúde, da banca e dos serviços digitais à distância. Porquê estes? Porque são aquilo que são chamados ou que são considerados os setores críticos e essenciais a qualquer economia e a qualquer país. Depois, nós temos aqui um conjunto de obrigações que eu não vou agora discorrer cada um destes pontos, mas que obrigam, de facto, estas entidades a terem pessoas nomeadas em que saibam quem são, em que tenham que ter, efetivamente, um responsável por segurança que pode ser interno ou externo à organização, mas que tem que, de facto, ter total acesso a toda essa infraestrutura. Têm que ter um plano
não só de implementação, como depois serem auditados no sentido de se perceber que todas estas regras estão bem implementadas em execução, e depois tem que haver tipicamente um relatório anual para referir tudo aquilo que foi as medidas implementadas por estas organizações, foram alvos de ataques, o que é que foi melhorado, que tipo de situações deverão ser implementadas de forma a continuar sempre com o plano de execução e de implementação destas medidas. Depois há aqui um tema que eu normalmente não gosto muito de falar, porque eu penso que a implementação destes projetos, o cumprimento de obrigações legais, não deve estar apenas e só conectado com o risco monetário de sanções ou de coimas. Elas, de facto, existem. Aquilo que eu estou a partilhar convosco é precisamente para nós termos uma ideia de o que é que são contornações muito graves ou de mera negligência. Isto tudo vai depender da capacidade de atuação do regulador de conseguir ou não ter meios humanos e não só para efetivamente fiscalizar e aplicar estas coimas, mas eu costumo dizer que muito mais importante do que propriamente estas consequências económicas mediáticas, muito mais importante do que isso é o risco reputacional, que nós já vamos falar um pouco à frente, e também um risco que não está aqui calculado e que nós vamos ter a oportunidade de ouvir um dos nossos convidados sobre este tema, que é os impactos económicos indiretos por via de um ciberataque, em particular quando uma atividade para. Nós tivemos imensos casos recentes e temos aqui também algumas pessoas que vão partilhar as suas experiências connosco, e o que é que isso impacta do ponto de vista financeiro, que ao fim e ao cabo todas estas coimas que aqui estamos a referir acabam por ser absolutamente residuais no impacto real que um ciberataque pode ter nestas organizações. Agora passo então, Tiago, para ti a palavra, para, ao fim e ao cabo, moderares e fazeres um bocadinho também aqui a apresentação da parte da Llorente & Cuenca. Obrigado, Fernando. Bom dia, o meu nome é Tiago Vidal e sou Managing Partner da Llorente & Cuenca em Portugal. Como o Fernando disse, temos uma questão de compliance, claramente, temos uma questão operacional, mas a verdade é que temos também uma questão, normalmente na maior parte das cibercrises, que está ligada àquilo que é a reputação das empresas. E isto porquê? Porque as cibercrises, de um modo geral, atingem organizações, mas essencialmente afetam pessoas e afetam as relações que essas organizações têm com essas mesmas pessoas. Este é apenas um indicador, mas que acho que é relevante. A questão que se coloca hoje em dia não é se eu vou ter uma cibercrise, é quando é que eu vou ter uma cibercrise. É isso que está a passar hoje em dia. A maior parte das empresas, a maioria, já sofreu ciberataques. Felizmente, muitos deles têm capacidade de ser debelados e haver recuperações mais rápidas, mas outros, como vimos publicamente ao longo dos últimos meses, têm uma gravidade muito maior e um impacto muito superior na operação dessas mesmas empresas e em todo o seu ecossistema. Um dos grandes temas que se coloca é que, e aí, digamos, não é uma questão apenas portuguesa, apesar de nós gostarmos de dizer que em Portugal não se gosta de planear, mas a verdade é que a larga maioria das empresas investe em grande escala naquilo que é a gestão de uma crise, a gestão de um ciberrisco, de um ponto de vista de quando algo acontece, conseguir geri-lo. O problema é que investimos muito pouco na prevenção, na antecipação, na capacidade de minimizar a possibilidade desse ciberrisco acontecer ou, se acontecer, de termos os meios, as pessoas, os sistemas necessários para debelar o mesmo. E isto é cada vez mais essencial porque as cibercrises são crises de reputação. E eu não quero estar a falar de marcas, porque é sempre um momento complexo, mas todos nós vimos nos mídia vários temas ao longo dos últimos meses a serem conversados, a serem discutidos, alguns deles até serem analisados de uma forma um pouco leve, para quem não está dentro do tema a 100%, e aí só as empresas, só as entidades que estavam envolvidas é que o sabiam, mas vimos que realmente existiram na praça pública imensos impactos na imagem, na credibilidade dessas organizações. Existiram enormes exigências de transparência no relacionamento com os diferentes stakeholders.
a integridade dessas mesmas marcas e da sua reputação, em muitos casos, foi questionada. Marcas que trabalham há muitos e muitos anos para construir essa mesma reputação de uma forma sólida. E, portanto, voltando àquilo que se calhar é a grande mensagem que gostaríamos de deixar, é importante compreendermos quais são as fases de um ciclo de ciberrisco. E, como em todos os riscos, a parte inicial, digamos que aquilo que é o iceberg que está escondido debaixo d'água, é a mais relevante. A prevenção e a preparação, seja do ponto de vista reputacional, de compliance, operacional, é crucial para as organizações. Porque a fase de resolução e recuperação são aquelas que muitas vezes depois as empresas mais estarão, no fundo, no limite, preparadas para investir, para fazer acontecer, mas o que nós queremos claramente é cada vez mais estar preparadas para prevenir que não aconteça. Dito isto, vamos abrir o debate, porque realmente o que nos interessa é ouvir os nossos 4 convidados, que nos trazem experiências diversas, e passo por apresentar, em primeiro lugar, da esquerda para a direita, o João Lopes, CFO da Artesana Portugal, se calhar mais conhecida a marca João, a Chico, vamos se calhar por aí. O Paulo Muniz, diretor de Information Security and IT Risk na EDP, Energias de Portugal. O Nuno Cruz, IT Director da Dentsu. E o João Alves, coordenador do Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do CNSC. Agradeço muito a vossa presença aqui e, se calhar, para começar o debate, João, começo por si. Sei que já passou por uma cibercrise, aliás, a sua empresa passou por uma cibercrise e agradeço a transparência de estar aqui para partilhar a sua experiência, a experiência da Chico. E, tendo em conta essa experiência, perguntava-lhe como é que considera que foram capazes de acautelar o vosso capital social e relacional com os diferentes stakeholders, internos e externos, na sequência de um acontecimento destes, e se tem uma consciência real de que impacto é que tiveram, seja a nível operacional, financeiro, reputacional, do momento por que passaram. Bom dia. Em primeiro lugar, a questão da reputação é uma questão importante e talvez por isso, quando fomos atacados e quando tivemos que fechar as operações, a primeira dificuldade é a comunicação. Eu acho que a comunicação passa por toda a gente querer manter uma confidencialidade exatamente para não aparecer nos mídias, para não criar danos à marca, mas depois a complicação maior é a comunicação interna, porque falamos da reputação a nível da marca para os stakeholders, mas fundamentalmente também um dos problemas que tivemos na altura foi a reputação interna, isto é, comunicar, dizer aos colaboradores o que é que estava a acontecer, o que é que não estava a acontecer, qual é que era o prazo em que iríamos estar parados ou não iríamos estar parados. E, portanto, esse controle da comunicação também interna depois passa a ser difícil, porque com 400 colaboradores, se nós começamos a contar exatamente o que é que está a acontecer, é normal que em conversas de café, conversas de família, a informação passe para fora. Nós, felizmente, a nível digamos, de operação, as lojas, que significam 50% da faturação da companhia, puderam continuar a faturar. Tivemos continuamos a ter um sistema que estava offline e continuamos a poder faturar, o que, para todos os nossos consumidores que iam à loja, portanto, não sentiram efeito nenhum. Do ponto de vista interno, como há bocadinho dizia, foi mais complicado. Primeiro, porque exatamente não sabíamos quanto tempo ia demorar. Não sabíamos, íamos tendo informações do grupo um bocadinho ad hoc do quais são os danos ou quais tinham sido os danos provocados. E, portanto, é difícil a gestão de dizer, não, é mais um dia, é mais uma semana, é mais um mês. E, portanto, é muito complicado. Nós, como eu tenho dito, nestes últimos anos, com pandemia, com ciberataques, temos tido uma capacidade como gestores de flexibilidade, de aprendizagem, de novas situações e, de facto, nesse aspecto, nestes últimos 3 anos, temos aprendido bastante a ser diferentes e a poder reagir de acordo com as situações. Um dos pontos fundamentais aqui, como eu dizia há bocadinho, é o encerramento das operações. É complicado, por exemplo, há canais em que nós, se não entregarmos, recebemos penalidades e, portanto, tínhamos que manter ali alguma
confidencialidade também do que estava a acontecer e dizer que estávamos com um problema informático e que não conseguíamos emitir faturas. E aí depois sempre esperando, e começaram a aparecer em alguns casos penalidades logísticas por falta de entrega de expediente, etc., que foi complicado de gerir. E de facto, dentro deste mundo, a maior dificuldade, como eu dizia há bocadinho, era saber quando é que terminava. Quando é que terminava, quando é que voltávamos à operação normal, qual era a primeira fase de estabelecer de novo a operação, se era a parte dos pedidos, a parte do armazém, a parte da faturação, e portanto aí foi complicado de gerir. Posso dizer que é complicado de gerir, porque é sempre mais um dia, não vai ser segunda, vai ser quarta, e portanto aí é complicado de gerir. Quer a equipa da IT, quer depois eu como responsável também do IT da companhia, éramos bombardeados quase todos os dias com quando é que voltamos a ter, quando é que voltamos, e portanto é complicado. A comunicação aí é complicada. Conseguimos manter, lá está, a confidencialidade, do ponto de vista de reputação de marca, a coisa acabou por passar ao lado. Mesmo tendo uma base de dados grande de baby cards, portanto de clientes fidelizados, conseguimos manter, e temos cerca de 180 mil clientes nessa circunstância, e conseguimos manter as coisas operacionais. Havia, de facto, não conseguimos, por exemplo, redimir os pontos ou o valor que as pessoas tinham no cartão. As pessoas entendiam, diziam, mas vou perder. Não vamos perder dinheiro nenhum, e, portanto, alargámos até o prazo de validade também para poderem redimir esse dinheiro. E, portanto, montámos uma ação também junto dos consumidores, de que eles não se aperceberam da situação. E, portanto, foi um tempo complicado, foi um tempo duro, exatamente porque ninguém está preparado. Tínhamos muita coisa preparada, mas sobretudo a comunicação. E na comunicação, há bocadinho foi falado aí, a comunicação externa é muito, muito importante, mas a interna também. Muito interessante, João. Nós costumamos dizer até que não há comunicação interna e externa, não é? Hoje em dia, porque tudo extravasa rapidamente. Pode ser uma questão de tom, às vezes, e de proximidade, mas é difícil ter as duas. E acho que é muito interessante também essa questão que tu coloca, que é como comunicamos num momento de incerteza a cada 24 horas, o que comunicar e quando comunicar, não é? Paulo, tivemos vários casos, vamos lhe chamar, mediáticos de cibercrises. Não estamos aqui para avaliar ou para julgar, até porque, como sabemos, como profissionais, só quem lá estava é que tinha a informação toda e sabe porque tomou determinadas decisões, mas de certeza que também há bons exemplos a retirar de algumas das práticas que foram públicas, das empresas que estiveram a gerir esses casos. Como é que os vê, o que é que gostava de destacar? Então, bom dia, obrigado pelo convite. Eu vou ser assim um pouco rebelde, vou responder a isso, mas de uma forma um bocadinho mais generalista. Eu gostava de elencar com a aprendizagem que tivemos com estes casos. Eu elencava aqui quatro coisas, quatro temas. O primeiro, começando de cima para baixo, por assim dizer, o primeiro é pensar que a nossa sociedade realmente, não sei se toda a gente isto tem a consciência e toda a gente diz que sabe, mas na verdade não sei se apercebem bem da nossa dependência tecnológica que criámos ao longo dos últimos anos e do intrincado e do complexo que isso é. E eu gostaria que às vezes imaginassem só simplesmente que todos os ataques, porque nós também fomos alvo de ataque em 2020, que se todos os ataques que nós tivemos aqui, portanto, desde as comunicações, saúde, energia, etc., pudessem acontecer num dia só, numa ação coordenada, e perceber o que é que isso pode causar numa sociedade. E isso, ainda se pensarmos em cenários híbridos, com ações convencionais no terreno, só pensarem, fazerem este exercício e perceberem a sociedade onde nós estamos. Quer dizer, não é para voltarmos atrás, não é para começarmos a trabalhar com giz e ardósia, mas, na verdade, é para acautelar um risco, que é um risco que eu tenho a certeza absoluta que, por muito que as pessoas digam que sabem, sim, eu sei que depende dos computadores, não têm a verdadeira noção daquilo que realmente dependem dos computadores. Não têm. Ou quando vão na estrada, ou quando vão nos aviões, não têm efetivamente a verdadeira noção. Portanto, isto penso que ter sido um alerta para um tema que é um tema da humanidade. Portanto, não é? O segundo ponto é que, se for de um siso, agora até podem estar bem a tomar ali um café numa esplanada, um gin, o que for, mas quer dizer, na próxima hora podem estar no pior dos cenários. Portanto, ninguém pense, por muito que tenha certificações, por exemplo, nós tínhamos, não evitaram um ataque, por muito que tenha feito muito trabalho, que não está sujeito a um ciberataque.
mais uma vez, a realidade tecnológica é muito complexa, as vulnerabilidades vão sempre existir por via de supply chain. Eu costumo dizer que nós estamos numa fase, tipo o que aconteceu na segurança automóvel, em que ao início tínhamos poucos mortos, havia poucos carros a circular, mas depois não havia segurança e aquilo começámos a morrer que nem tordos na estrada, e depois começámos a ter segurança by default nos carros, mesmo naqueles de baixa gama, e agora estamos numa cinta, não é? Mas vai sempre haver. E ainda mais na tecnologia, que é muito complexa, vai sempre haver ataques. Portanto, tudo o que se passou nestas empresas, eu conheço alguns profissionais que lá estão, eles fizeram o que tinham que fazer, ou fizeram o que podiam fazer no contexto que fizeram. São pessoas competentes e qualquer uma delas, pelo menos das mais conhecidas, porque eu as conheço pessoalmente, fizeram muito bem o seu trabalho ao longo do tempo. Portanto, não estamos nenhuns imunes a um ataque. Eu estou aqui, na próxima hora posso ter um problema. E tenho sempre essa consciência. Se não conseguir viver com isso, tenho que sair daqui. Portanto, daqui não, mas do trabalho, ok? Portanto, isso também nos leva para uma perspectiva diferente, que é o seguinte: nós temos que assumir que o adversário vai estar sempre com a hipótese de entrar no nosso sistema. Então, se calhar, temos que mudar um bocadinho o nosso paradigma. Não é abandonar a cibersegurança, não é isso que às vezes parece que se está a dizer por aí, mas temos que mudar o nosso paradigma para um paradigma de resiliência, que vem desde a parte do negócio, não é? Porque o próprio negócio tem que pensar em resiliência quando desenha os seus serviços, até à parte tecnológica, até ao próprio desenvolvimento e exploração de um servidor. Tudo tem que ter um ADN de resiliência que nós temos que mudar e que a própria natureza tem e que o nosso corpo tem. Não é? Portanto, ou seja, há aqui. Portanto, estas empresas demonstraram resiliência. Se calhar temos que ainda melhorá-la, mas por todas elas recuperaram. Todas as que estamos aqui a falar recuperaram. De uma forma ou de outra recuperaram, umas com pontos muito positivos na comunicação, outras na forma célere como fizeram, outras que eu conheço internamente como reforçaram os seus sistemas. Portanto, todas elas recuperaram e todas elas estiveram muito bem mediante um atacante que nós não sabemos sequer a motivação. Se poderia estar dentro daquele âmbito do geopolítico, se poderia estar simplesmente script kiddie, se podia ser outra motivação qualquer. E todas elas recuperaram de uma forma bestial, portanto, e é muito importante isso. Mas esta coisa do paradigma tem que ser um bocadinho diferente. O terceiro ponto que eu gostaria de elencar é que as outras organizações que acham que não tiveram ataques ou que esperam não ter, deviam aproveitar estes acidentes que houveram, nas outras organizações, para fazer uma coisa que na segurança é muito difícil de fazer, que é o Return of Investment, calcular o ROI. Não é? Calcular o ROI é uma coisa muito difícil, se alguém conseguir calcular, ainda para pensar uma tese de doutoramento para calcular o ROI em segurança, mas calcular o ROI com aqueles valores que estavam ali de coimas, não consigo fazer, não faz sentido, não é? Não consigo calcular o ROI com o impacto na imagem. Qual impacto, não é? As próprias seguradoras hoje em dia têm muita dificuldade em fazer este cyber insurance porque têm muita dificuldade em fazer, têm pouco historial também e têm dificuldade em fazer um bom cálculo, portanto, de prémios e de valores, portanto, e do risco, não é? De quantificar o risco. Portanto, há aqui uma forma empírica de calcular o ROI, não é? Quer dizer, é nós chegarmos perante os investimentos que temos e a necessidade que temos e demonstrar o que aconteceu às outras organizações e talvez isso os CISOs consigam dentro de casa ter mais força. Portanto, há que aproveitar estes incidentes, estes factos pouco agradáveis que aconteceram, para que nós possamos, as outras organizações, reforçar e acelerar os seus investimentos. E isto também no setor público, que é muito importante. Por último, para passar a palavra, eu elencava a necessidade de colaboração. Isto não é só na cibersegurança, não é? Os problemas do mundo atual são holísticos. Não é? O mundo está cada vez mais interligado, os problemas são complexos e holísticos e, portanto, nada disto se resolve olhando só para a nossa casa. Não é? Portanto, ou seja, e iniciativas como esta fazem com que eu vá conhecendo, estabelecendo networking, vou aqui conhecendo todos os meus colegas de painel, vamos, se calhar, criando grupos. Quanto mais não seja, já é alguma coisa. Portanto, em determinados momentos, no crise, eu saber para quem é de telefonar para saber um determinado momento, já por si só, já é uma grande vantagem. E, portanto, a colaboração também deve ser uma das aprendizagens que a gente deve tirar destes incidentes. Muito interessante essa parte da partilha de conhecimento, porque normalmente, historicamente, as empresas não eram um pouco avessas. Completamente. Aliás, eu falo na minha área, por exemplo, quando fazemos crisis management, são aqueles grandes projetos que não concorrem a prémios, nem que ninguém quer falar deles, não é? Sim, sim. Mas essa partilha de conhecimento, acho que por acaso é algo que se vê em vários painéis e a acontecer em fóruns, se calhar, mais informais, mas que de certeza será uma grande vantagem daquilo que estamos a passar. Nuno, estamos aqui a falar de um cenário, os números, todos os indicadores de crescimento exponencial das ameaças, e há sempre aqui esta questão que é, será que as ameaças cibernéticas estão a aumentar mais rapidamente do que a nossa capacidade para as enfrentar? Ou seja, o gap é cada vez maior ou nem por isso? Eu julgo que sim. E já agora, bom dia e obrigado pelo convite também. Eu acho, há aqui duas coisas. Uma delas é que acho que isto, a facilidade com que se consegue hoje também realizar alguns ataques,
também está a tornar um bocadinho moda entre quem faz os ataques poder brincar com as organizações. Okay? E por isso também há aqui um aumento exponencial destes ataques. Há outros que têm outras razões que nós não sabemos, quais é que elas são, mas há aqui muito, e sabe-se que muito de quem está por trás de certos ataques são jovens que estão em casa e que são agarrados a um computador e conseguem fazer coisas que infelizmente nós não estamos depois preparados para mitigar aquilo que eles estão a fazer. E por isso acho que isto está a crescer exponencialmente. As organizações estão a correr contra o tempo, então nós estamos cada vez mais, e no meu grupo, nos últimos anos, temos investido muito na cibersegurança. Como o Paulo dizia ainda agora, temos aprendido, ainda agora com os últimos ataques das outras organizações, também tem servido de modelo para nós, para aprendermos e como é que vamos alterar os nossos planos e criar planos de contingência para estarmos preparados para esses ataques. Agora, isto eu acho que é exponencial, está a crescer muito e eu acho que não vai parar e como se dizia, não é quando se vamos ser atacados ou não, é quando é que vamos ser atacados. E isso vai acontecer. Nós, felizmente, ainda nunca sofremos um grande ataque, mas sabemos que um dia vai acontecer e, por isso, estamos a tentar preparar-nos para ver se conseguimos que o impacto não seja muito grande na nossa organização, mas ele vai acontecer. Se calhar, relativamente a essa questão da preparação, fazia-lhe só uma questão. O tratamento da preparação e a gestão é cada vez mais holística e envolve muitas áreas. Não é? Nós trazemos muitas pessoas do IT para falar, mas a verdade é, muitas vezes é porque vocês lideram os processos, mas essa preparação vocês estão a fazê-lo de uma forma mais abrangente, colocando à mesa o legal, a comunicação, os recursos humanos, ou seja, como é que estão a fazer? Nós, no nosso caso, nós temos comitês. Nós temos o Comitê de Risco, que eu faço parte, todos os principais departamentos da empresa fazem parte do Comitê de Risco. Temos a parte legal, que é Antas da Cunha, que nos dá assessoria, e a cada trimestre fazemos reuniões onde debatemos estes problemas e olhamos para os processos, reformulamos os processos, melhoramos os processos e estamos constantemente nisto. E depois põe a toda esta parte importante que é, entre estas reuniões das comissões, o awareness às pessoas, o treino às pessoas. Estamos a apostar muito no treino às pessoas, porque por trás da tecnologia estão pessoas. E depois há aqui uma coisa que é, nós estamos muito habituados à segurança física, não é? A ter o alarme, a ter as câmaras, isto é normal, porque já começou há muito tempo. Isto é um tema novo. E, portanto, nós andamos aqui a segurar as nossas empresas com portas XPTO, com fechaduras, não sei o quê, e depois as pessoas deixam a porta aberta. E na cibersegurança é o que está a acontecer também neste momento. Nós, por muitos sistemas e por muito investimento que se faça em sistemas, se não apostarmos nas pessoas, se não ensinarmos as pessoas, elas vão deixar a tal porta aberta e alguém vai entrar por ali adentro. É a criação de um mindset de cultura. De cibersegurança em toda a organização, não é? Porque qualquer um de nós é uma porta de entrada, como estava a dizer. João Alves, muito obrigado por estar cá, porque é sempre bom, além de termos a visão dos profissionais e das empresas, também ouvir o regulador e a supervisão, não é? Há legislação, essa legislação é clara, tem patamares mínimos de preparação e de resiliência, como estávamos a falar aqui, para lidar com os ciberriscos. Que aspectos e setores é que destacava deste quadro que já existe? E, além disso, se acha que este quadro deveria ser adotado preferencialmente por todas as organizações, independentemente da sua dimensão ou de estarem diretamente abrangidas pela obrigatoriedade legal do mesmo? Muito bem, bom dia a todos. Agradecer em nome do Centro Nacional de Cibersegurança o convite que nos foi dirigido para estar aqui presente. Destacar aqui efetivamente duas abordagens nessa questão que fez. Uma precisamente a nível do que é o mínimo legal, que é o baseline que a Diretiva NIS traz a todas as entidades que estão no âmbito do regime jurídico de segurança do ciberespaço.
Aqui Portugal optou por uma implementação, quando fez a sua transposição, de alargar um pouco o scope que estava na diretiva NIS, nomeadamente com o alargamento à administração pública também desse digamos, mínimo legal. Mas precisamente a abordagem nacional foi, e se repararem, com uma leitura mais cuidada, por exemplo, do Decreto-Lei 65, ele não é propriamente uma lista exaustiva de requisitos de segurança ou de cibersegurança neste caso. Ele cria precisamente um mecanismo de uma segurança a nível de requisitos de segurança baseado numa análise de risco. E é isso que deve ser feito, quer por entidades que estão no âmbito do regime jurídico, quer por entidades que não estão neste regime jurídico. E já agora dar aqui uma nota que no âmbito também da negociação da diretiva NIS 2, o scope, as entidades que estão no âmbito do regime jurídico vão aumentar bastante e bastante mais setores vão passar a ser incluídos também no âmbito deste regime jurídico. Mas para voltar à questão inicial, portanto, mesmo a nível legal, o mecanismo criado é muito com base na análise de risco. São passados certos parâmetros mínimos que as entidades devem ter em consideração para fazer essa análise de risco e depois, mediante o resultado dessa análise de risco, elas devem implementar um conjunto de medidas necessárias e suficientes para mitigar o risco. Aqui estamos a falar a nível de requisitos de segurança, porque existe também medidas relativas a reporte de incidentes, que essas têm a sua especificidade, estão muito associadas à gravidade e ao impacto do incidente, mas, em termos gerais, as questões relacionadas com quais as medidas, qual é o mínimo de medidas que eu devo adotar, para as entidades é criado um conceito, digamos, do mínimo que necessitam, porque como fazem uma análise de risco primeiro, conseguimos definir aqui um conjunto mínimo. Também nestas matérias, o Centro Nacional de Cibersegurança tem trabalhado em alguns referenciais para apoiar as entidades a realizar esta análise de risco e também durante este ano iremos publicar um referencial para apoiar com uma metodologia de análise de risco, ou seja, não se pretende com esta abordagem que entidades, sei lá, como a EDP, mudar a maneira como faz a análise de risco, pretende sim apoiar a entidade pequenina, que nunca fez uma análise de risco na vida, e trazê-la para este barco, ajudar a aumentar a sua capacidade a nível de cibersegurança, porque é precisamente esse o objetivo principal da diretiva. O próprio nome da diretiva diz elevar o nível comum de segurança no espaço da União Europeia. Portanto, aqui a abordagem um bocadinho aqui à volta da análise de risco será o mínimo de capacitação a nível nacional que foi aqui pensado do ponto de vista de regulação, por um lado, mas mesmo as entidades que não estão no âmbito da lei, é uma abordagem possível basearem a sua estratégia com que vão abordar esta nova área, digamos assim, numa perspectiva de começar por uma análise de risco. Para além de todas aquelas questões legais que já foram aqui apresentadas, do responsável de segurança, do ponto de contacto permanente e por aí fora, mas isso é toda esta estrutura que é criada, mas fundamentalmente anda à volta, na parte que se refere a requisitos de segurança, à volta de uma boa análise de risco. Muito bem. Se calhar pegava nisto e Paulo, sendo a EDP uma grande organização, eu sei que colocou a questão do ROI e percebo porquê, porque um dos grandes temas é como é que isto é um investimento e não é um custo, não é? Sim. Nomeadamente ao nível dos decisores, mas questionava que metodologias, que ferramentas é que acha que acha relevantes que possam estar hoje em cima da mesa para termos a capacidade de enfrentar os ciberriscos de uma forma integrada a nível tecnológico, operacional, comunicacional. Há um benchmark ou algo que vocês estejam a seguir mesmo a nível internacional, que considerem que vos pode ajudar a lá chegar, ou é algo que realmente é um fato à medida, que tem que ser construído para cada organização? Então, muito bem, é assim, ferramentas e softwares, tools, serviços,
you name it, quer dizer, há aí uns PowerPoints assim, com uma página cheia de ícones e ferramentas e não sei o quê, todas pequenino, ninguém consegue perceber nada daquilo. Se for, por exemplo, startups israelitas, existem uma folha A4 só de startups israelitas na cibersegurança. Qualquer empresa, hoje em dia, tem um serviço de cibersegurança. Portanto, é uma confusão, não é? Muitas coisas. Portanto, é como eu chego quando chego à montra dos iogurtes. Quando me pedem, eu detesto a montra dos iogurtes, porque eu sou alérgico cada vez. Vejo aquilo à frente, eu nunca encontro o que eu quero. Portanto, está lá alguns no meio, e são tantos. Portanto, há efetivamente aqui a necessidade de saber o que se quer. Portanto, não sei se é um fato à medida. Obviamente, com o apoio de frameworks, com o apoio de analistas, não é? Portanto, os mais conhecidos do mercado, o apoio até de networking, não é? Eu falo com o fulano, olha, o que é que vocês fizeram? É muito fundamental, mais uma vez este networking é muito fundamental na escolha, mas há que fundamentalmente ter ideia de uma coisa. Primeira, eu se compro uma coisa tenho que saber operá-la. Primeira, tenho que criar competências, tenho que ter competências internas para ter em casa. Segunda, eu se quero comprar uma coisa, eu tenho que pensar se ela está integrada no meu ecossistema. Se ela é uma peça, se o puzzle, se aquela peça encaixa naquele puzzle, se vai bater em cima das outras que lá estão, esmagar umas, sobrecusto, ineficiências, mais vulnerabilidades, mais risco. Portanto, eu até posso estar a ser ineficiente naquilo que eu estou a comprar e estou a comprar mais uma coisa para meter mais um checkbox. Não é? Eu costumo dizer que as certificações são muito boas, porque, efetivamente, a certificação é boa no sentido que eu, de certeza, estou a fazer alguma coisa bem, mas se eu estou só com o mindset de checkbox, ela não me serve de grande coisa, não é? Portanto, não me serve de grande coisa. Portanto, isso é uma coisa. Portanto, eu falei das competências e na integração do que lá está. E depois, na integração com as outras. E depois é um outro aspecto. O que é que eu vou fazer com aquilo? Portanto, se é uma ferramenta de Threat Intel, para ser mais específico, que me dá a informação, pronto, tudo bem, fica a saber que estão a desenvolver um malware contra os meus sistemas que operam a rede, que estão com passwords dos meus colaboradores da net, que está a ser desenvolvido um malware que vai entrar por um mail do Office 365, por exemplo. So what? Não é? Portanto, ou seja, eu tenho que ter Threat Intel, não posso dizer que comprei Threat Intel, portanto, eu tenho que saber o que vou fazer com aquilo. Portanto, Threat Intel vai-me alimentar as minhas operações de segurança. Eu vou bloquear aqueles e-mails, eu vou pôr um antivírus para aquele malware, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou chegar junto dos meus colaboradores e pedir para eles me darem a password ou fazer um awareness daqueles colaboradores. Portanto, saber o que fazer com aquelas ferramentas que nós temos, não é? E depois, a parte final que eu elencaria, volto a dizer aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, é tentar, de alguma forma, porque o nosso trabalho é gestão de risco. Eu, como disse ainda há bocadinho, eu posso estar aqui e posso ter feito o que eu achar que era, e que a administração, ao delegar em mim essas competências, achámos o que era o melhor possível para ser feito, não é? Porque não há segurança infinita, não é? Segurança infinita é não haver negócio, mas por isso para que é que serve a segurança? Não é? Portanto, temos de estar todos expostos um bocadinho, expostos aos vírus, não é? Por assim dizer, caso contrário não vivemos. Portanto, ou seja, eu tenho que saber demonstrar, que é a última parte, que aqui, portanto, dos 4 pontos, outra vez 4 pontos, eu tenho que saber demonstrar, portanto, o valor que eu estou a comprar perante a gestão. Eu tenho que fazê-lo de alguma forma. Eu posso dizer aqui, também numa partilha, que às vezes a melhor forma que tenho de comunicar indicadores de segurança, que são indicadores complexos de geekies, às vezes, não é? No tempo para corrigir vulnerabilidades, o tempo, não sei, são indicadores que a gestão topo, por amor de Deus, quer dizer, tem mais que fazer, não, como se diz, costuma dizer outro. Portanto, existem ratings, por exemplo, não quer dizer que se eu tiver um bom rating estou seguro, mais uma vez, eu gosto sempre de elencar isto, mas existem formas, alguns números, não é? Que são mais soundbites, que são mais fáceis de seguir e que nos ajudam melhor a conseguir aquilo que nós pretendemos, que é gerir melhor o risco da nossa organização. E este alinhamento da gestão de risco é fundamental, porque, mais uma vez, e para terminar, que eu começo a falar um bocado, as políticas não existem por existir, não é? As pessoas falam muito mal da política, mas eu acho que é no sentido pejorativo, naquilo que a gente entende da política. A política tem um sentido. A gestão de risco, a política numa empresa como a minha, tem que dizer risco controlado, porque nós temos risco controlado. Numa startup, se calhar, não estou muito interessado em ter risco controlado, que era esse. Portanto, ou seja, as coisas têm razão de ser, não é? Portanto, eu tenho que fazer esta gestão daquilo que escolho, das ferramentas, de forma a conseguir demonstrar que eu estou a fazer uma correta gestão de risco e aproveitamento e eficiência do orçamento que me dão. Portanto, serão os 4. Tiago, posso levantar Força, uma claro. questão ao João, porque eu penso que uma das... Pelo menos eu coloco-me aqui como entidade privada, que não somos assim tão pequenos, mas também não somos uma EDP com essa dimensão. E tipicamente isso aconteceu-nos muito quando fizemos um conjunto de projetos na área da proteção de dados do RGPD,
uma ou dos preconceitos ou dos medos das organizações tem a ver precisamente com o grau de investimento, em que há um conjunto, nós sabemos, Portugal é composto por micros e pequenas empresas, fundamentalmente, os tais 98% ou 99% do nosso tecido empresarial não são as EDPs da vida e, portanto, são empresas familiares, empresas com muito pouca capacidade de investimento, e existe sempre aquela ideia de que estes grandes projetos de proteção de dados, cibersegurança, de toda a parte de cumprimento de obrigações legais como a prevenção ao branqueamento de capitais, todas estas questões que não lhes é acessível por incapacidade de investimento. A pergunta que eu faço, e enquanto regulador, isto é mesmo assim? Nós devemos ter diferentes graus de implementação consoante a dimensão. Muitas vezes estes próprios investimentos têm a ver com comportamentos e boas práticas ao invés de tecnologia. Gostaria de saber um bocadinho a ideia que tinha sobre isso. Desculpa, aqui claro, fazer. sim. Muito obrigado pela pergunta. É uma questão muito pertinente e, aliás, olhando até pela maneira como foi construída a regulamentação da Lei 46, percebe-se um bocadinho essa preocupação. Ou seja, ao passo que, por exemplo, noutros setores, a opção foi elencar um conjunto de 100 e tal medidas e agora entrega ao mercado e o mercado tem que cumprir e tem que arranjar investimento para cumprir aquelas 100. O mecanismo aqui criado, ele basicamente define uma baseline muito, digamos, os mínimos dos mínimos, que é a entidade ter um ponto de contacto permanente, ou seja, ter alguém com quem a Autoridade Nacional de Cibersegurança pode falar, alguém se a autoridade, no âmbito da sua participação em vários fóruns internacionais, Rede Europeia de C-Search, Rede Ciclone e outros, sabe que há um zero day, um tipo de incidente novo a acontecer, por exemplo, na Grécia, ele consegue contactar logo aquele conjunto de entidades que sabe que está exposta devido à lista de ativos que apresentou na sua apresentação inicial, sabe que há 10 entidades em Portugal que têm aquele tipo de ativo que está vulnerável. E o Centro Nacional de Cibersegurança, com este mínimo, digamos, este mínimo de regra, consegue logo contactar esta entidade no sentido de prevenção, antecipar um eventual incidente e dar um conjunto de instruções para evitar trabalharmos antes do incidente. Mas isto é um mínimo, mesmo a regra da análise de risco, ela dá um conjunto mínimo, mas se nós estivermos a falar de entidades com 3 pessoas, 4 pessoas, ela aplica aquela análise de risco e provavelmente resulta dali 4 medidas, 5 medidas. Ou seja, aqui já está a trabalhar um bocadinho a parte de ser adaptável à realidade da empresa. Mas aqui também há uma coisa que importa destacar, que é o âmbito de aplicação do regime jurídico. Nós aqui estamos a falar de operadores de serviço essencial, ou seja, tem que ser uma entidade que foi notificada e que foi identificada enquanto operador de serviço essencial, e se ela o foi é por algum motivo. Aqui aproveitava para dizer que o Centro Nacional de Cibersegurança desenvolveu, logo na primeira fase de implementação da Diretiva NIS em Portugal, um trabalho junto com os reguladores setoriais, ou seja, nós trabalhamos com quem conhece o mercado para trabalhar um critério que, aplicado àquele mercado, resultava num conjunto, ou seja, o que eu estou a querer dizer é, nem todas as entidades que há do setor da energia são prestadores de operadores de serviço essencial, nem todos os bancos são operadores de serviço essencial, nem todos os prestadores de cuidado de saúde são operadores de serviço essencial. Portanto, foi trabalhada essa fase. E para esses foram notificados e para esses foi definir este conjunto. A nível de financiamento, também para esses foram criadas linhas de financiamento a nível europeu específicos para as entidades que tinham sido identificadas enquanto operadores de serviço essencial. Houve vários programas ao longo dos últimos anos onde as entidades que tinham sido notificadas enquanto operadores de serviço essencial poderiam concorrer a várias calls abertas que podiam concorrer para precisamente se capacitarem a nível técnico e financeiro para se capacitar a sua entidade para o cumprimento deste regime jurídico.
Portanto, quer o regime seja adaptável, um bocadinho adaptável à dimensão e complexidade da entidade, quer por linhas de financiamento, quer por as próprias ações que o Centro Nacional tem desenvolvido, porque recordo, nós, por exemplo, desde o início do ano, desenvolvemos uma atividade, um roadshow nacional, onde estivemos presentes em todas as capitais de distrito a nível nacional, todas, e ilhas, onde a nossa ação número 1 a seguir à publicação deste regime foi ir junto das entidades, ir junto, perceber quais são as necessidades de um operador de serviço essencial em Bragança, é diferente em Lisboa, que é diferente em Ponta Delgada. Foi perceber o que é que as implicações reais da aplicação deste regime jurídico. Ou seja, uma forte aposta aqui na sensibilização, em trazer as entidades para, digamos, estar em compliance com este regime jurídico, apoiá-las e trabalhar junto com as entidades. Muito obrigado. Eu, se calhar, como especialista e pegando um bocadinho nisto que estávamos a falar, acha que estas entidades que estão abrangidas e que são de serviços essenciais, deveria haver um montante mínimo obrigatório sobre revenue para investir em cibersegurança? Como é que via uma possibilidade? Em relação a estas entidades que têm uma obrigatoriedade legal, claro que sim. Claro que sim. E deve ser isto tem que ser visto como um investimento, não é? Principalmente para todas estas entidades. Não tem que ser visto como um custo, porque o custo ele virá depois quando houver um problema, não é? Esse é que é o grande problema. Depois há aqui outra coisa, que pegando um pouquinho mais atrás, que é esta parte das entidades, estas empresas mais pequenas, essas sim não têm capacidade para adquirir toda a panóplia de hardware e software e o que é que seja, para poderem estar preparadas para este problema. Mas também não vejo, e neste caso, e sem apontar o dedo a ninguém, tipo as operadoras de telecomunicações, que é quem vendem produtos, estas pequenas empresas, vão lá montar o router, vão lá não sei o quê, e depois o que se vê tem serviços para lavar o cão, serviços para não sei o quê, mas nesta área não há nada. Não há nada quem ajude estas pequenas empresas nesta área, como é que você se pode proteger, como é que está a lei, o que é que pode acontecer em caso de um ataque. Olha, se calhar temos aqui um especialista que vai ajudar aqui a proteger-se melhor. Não há nada disso. Portanto, vende-se o serviço, monta-se lá as coisas, e eu como um grupo grande que somos, e fazemos aquisição de várias empresas, e em Portugal já adquirimos algumas, quando nós chegámos dentro daquelas empresas, foi assim uma coisa que ficámos a rezar, peço desculpa a expressão, porque aquilo estava mesmo mau, e portanto nunca aconteceu um problema, porque, por sorte. Pronto. Mas tinham lá tudo. Tinham lá o router XPTO, tinham não sei o quê, porque as operadoras venderam-lhe aquilo tudo. Mas depois ficou lá. Pronto, porque não tinham informáticos, não tinham pessoas formadas na área. Pronto, e eu acho que isto é muito como está o nosso país, devido, principalmente porque o nosso tecido empresarial é muito pequeno e, portanto, não tem capacidade para investir. O que eu estava a dizer, a parte de ter a simples matriz de risco, isto é uma coisa que para nós, nas nossas empresas, é o dia-a-dia. Uma empresa pequenina, matriz de risco, só pensar em olhar para a matriz de risco já aquilo é um problema, não é? Já custa, quanto mais trabalhar em cima da matriz de risco. Portanto, é preciso estas empresas terem também alguém que os ajude a tomar estas medidas, a perceber a lei, a perceber como é que se podem proteger. João Lopes, voltamos aqui à vossa experiência, mas se calhar falar do pós-recuperação, ou seja, vocês felizmente passaram com sucesso, relativo sucesso, aquilo que foi o ciberataque e recuperaram a vossa operação sem grandes impactos, como falámos. Agora, olhando para trás, não é, vendo o filme ao contrário, que papel é que acha, porque falou muito dos colaboradores e da importância da comunicação interna no durante, mas agora, posteriormente, que papel é que acha que os colaboradores devem ter na prevenção de um ciberataque
e o que é que a Chico está a fazer? Se estão a apostar na literacia digital dos colaboradores? Como é que estão a trabalhar isso agora pensando como prevenimos a próxima, não é? Que era o que falámos antes. Porque a próxima tem acontecido várias vezes ao dia e, portanto, somos atacados várias vezes ao dia, portanto, continuamos. E isso vai sendo um teste às nossas capacidades também daquilo que montamos e daquilo que aumentamos, digamos, a nível de segurança. A nível dos colaboradores é uma excelente pergunta, porque já no passado temos procedimentos, temos processos que os colaboradores devem seguir, coisas como o simples facto de irem para casa e desligarem o PC, coisa que muitos esquecem, não é? E depois às vezes estou ligado em casa e vejo as luzinhas amarelas de quem continua ligado. E portanto são processos simples, mas que são processos fundamentais para o controle exatamente da segurança. Nós efetivamente passamos essa mensagem aos colaboradores, fazemos uma semi-auditoria diária de quem deixa o computador ligado, quem não desliga, do ponto de vista de acessos, temos rastreio de acessos dentro da proteção de dados que é possível, não é? E portanto temos essas medidas implementadas e até agora tem resultado, mesmo com os tantos ataques diários tem resultado. Mas eu queria pegar, se importa, num ponto há bocadinho que falámos, na questão do investimento ou do custo. Porque é um ponto muito importante, às vezes, quando vamos e quando chegam ao pé de nós a dizer que precisam de X para aumentar a segurança. É preciso, e como já foi referido, é preciso muita formação aos quadros das empresas em Portugal. Seja quadros de pequenas empresas, de médias empresas, de grandes empresas, porque muita gente ainda está um bocadinho longe do ponto de vista do que é efetivamente, como falávamos do investimento e do custo, é um investimento necessário para amanhã as empresas não fecharem. Eu diria que no nosso caso, se aquilo que nos aconteceu a nós tem acontecido se calhar a uma pequena e média empresa, se calhar havia algum empresário que fechava as portas dado o custo que teve, não só de não poder faturar durante uns dias, mas também o custo de contratar empresas especialistas para montar projetos de cibersegurança. Eu acho que esta formação, esta comunicação / formação ainda está muito inócua em muitos canais e acho que era preciso passar a todos a importância destes ciberataques, porque depois vemos empresas fechar com a desculpa que fomos atacados, não temos dinheiro para isto, não há financiamento para isto, já estou nos limites dos meus prejuízos. E, portanto, acho que era importante haver aqui também alguma sensibilização e alguma formação a esses quadros. Muito bem. Paulo, falou da questão da partilha do conhecimento e da importância do networking. Acredito que a EDP o faça com várias empresas de grande dimensão, porque são realidades mais próximas. Qual é a sua percepção? Acha que as empresas e entidades em Portugal estão atrasadas na criação e implementação de planos de gestão de ciberriscos? Não. Estão a avançar a um ritmo importante, sabendo nós que é como o horizonte, caminhamos sempre para lá, mas nunca chegamos, não é? Está sempre em movimento, mas qual é a sua percepção relativamente àquilo que é o nível de sofisticação, nomeadamente aqui falando das grandes empresas, diria eu, que temos do ponto de vista destes planos de gestão de ciberriscos? Ok, eu só aqui uma nota, por acaso, aqui, aproveitar aqui só um comentário, que às vezes nós não pensamos, mesmo nestas pequenas e médias empresas, como referiste. Eu, no outro dia, portanto, faz um ano e tal, pediram uma ajuda numa organização muito improvável. Portanto, eu sou ali da zona oeste, zona de vinhos, tenho muitos amigos na área dos vinhos, e ali é Nogs e uma quinta. Teve parada e a gente imagina, mas não é só vindimar, não, é que para saber para onde é que porque teve ransomware e não conseguiria operar, porque não sabe depois fazer a marcação da produção, de qual era a casta, não fica registado, não sabe os fatos, não conseguia operar. Uma quinta. Não é? Claro que isto, para o meu avô, isto não fazia sentido nenhum, porque eu não tinha, mas é uma quinta hoje em dia não operava e tiveram que fazer um pagamento. Okay? Pronto. A segunda coisa é a relação. Vou aproveitar um outro comentário que queria fazer, o que foi dito aqui com os meus colegas de painel, que é também para responder já a essa questão. Estou a fazer a ligação, que é o seguinte. Eu tenho aqui a tendência de acreditar um bocadinho no mercado. Eu sei que o mercado não é perfeito, eu sei que há muita gente que diaboliza o mercado, mas o mercado acaba por ser uma forma de funcionar das nossas sociedades e eu acredito que se nós, efetivamente, como vamos já comprar qualquer coisa, se pensarmos na segurança, como já olhamos para os produtos e vemos se respeitam o ecossistema, a pegada verde, o produtor, etc. Portanto, se nós como consumidores, entenda-se consumidores no sentido lato, empresas, pessoas que
portanto, procurarmos a segurança embutida dentro do produto, portanto, já estou a colocar isto na cadeia de valor. Portanto, as organizações já não sentem o medo, já não vão pelo pau, não é? Vão pela cenoura, e isso é um bocadinho, estas certificações que o centro tem trabalhado, de certa forma já contribuem para isso. Agora resta que o mercado procure, não é? Também penso que o mercado vai começar a procurar, porque nós efetivamente damos valor à nossa privacidade, damos valor àquilo que compramos, etc. Portanto, eu acredito que aqui um mecanismo do mercado que vai funcionar. Portanto, isso responde porque é que isto liga com a resposta, porque efetivamente nem todas as organizações ainda sentem essa pressão, e como veem isto como um custo e como uma carga e um trabalho, portanto, obviamente que a resposta à pergunta, ainda dá tempo para outra intervenção de outros colegas, é que efetivamente não estamos todos nivelados, porque há uma falta ainda de entendimento que isto faz parte de um requisito de negócio, faz parte daquilo que eu tenho para oferecer aos meus clientes, ao serviço, ou às entidades, ou à população em geral, ou à sociedade. Portanto, é isso que faz falta. Portanto, obviamente dá logo direito a uma resposta, porque quando a gente somos forçados a fazer as coisas que pensamos que é um custo, elas vão estar sempre um bocadinho mais atrás. Estamos quase a falar para a questão da licença para operar em breve, ou seja, eu tenho que ter se quer operar. Sim, eu tenho que... Pronto, há mecanismos para dar um bocadinho também para fazer com que este mercado funcione, não é? Porque se o mercado fosse perfeito, estávamos todos maravilhosos. Mas, portanto, às vezes essa lei obriga a que as coisas sejam introduzidas, não é? Portanto, eu queria só dar um exemplo também muito rápido. O Paulo falou de uma adega. Falo de um exemplo de um amigo meu que é fotógrafo, fotografia de casamentos, e que teve também um ataque de ransomware, ficou sem nada, 100.000 fotografias da vida dele, do negóciozinho dele pequenino, em Porto Alegre, uma cidadezinha pequenina, e com casamentos do fim de semana anterior, que ele tinha que entregar. O casamento só se faz uma vez, ao menos que quer dizer, às vezes repetimos, mas aquela cerimónia, aquelas pessoas, aquele beijo, aquilo só se faz uma vez. E, portanto, ele ficou com o negócio dele... Pergunto-me se não seria um dos noivos. Ele vai fazer um ataque. Podia ser. Mas ele ficou com o negócio dele, um pequeno negócio, em risco de fechar, porque ele perdeu o acesso a todo o material dele. E a reputação dele, em relação... uma cidade pequenina, para fazer casamentos. Felizmente conseguimos resolver o problema, na altura, e já foi há alguns anos, conseguimos resolver o problema, conseguimos recuperar as fotografias todas, entregar os trabalhos a tempo e horas, por ter um bom amigo também, não é? Pronto, não é para me gabar, mas a verdade é que era um pequeno negócio, e que ninguém pensa nisso, é um pequeno negócio que podia ter fechado portas por causa de um ataque, por causa de cibersegurança. Era só para dar esse exemplo. João Alves, para fecharmos, vou-lhe colocar aqui um último tema, que depois todos podem acrescentar. Já temos uma cultura de prevenção de ciberriscos em Portugal? Ou ainda estamos numa abordagem de compliance reativa? Eu quero acreditar que estamos na transição de reativa para prevenção. Efetivamente, o nosso trabalho no dia-a-dia tem sido trabalhar muito a área da prevenção, quer seja por via da sensibilização, quer seja por via regulatória, trabalhar para que o incidente não aconteça. Mas, por outro lado, digamos, a nossa força de trabalho maior ainda no Centro Nacional de Cibersegurança ainda é a equipe de resposta a incidentes, ainda é o CERT Nacional, e é essa equipe que tem trabalhado juntamente com as entidades que sofrem ciberataques em Portugal, no sentido de apoiá-las a recuperar o serviço o mais breve possível. Ou seja, essa ainda é uma das nossas principais preocupações. Aqui se calhar também dava nota, o regime jurídico prevê certo tipo de reporte precisamente para que as entidades sejam apoiadas da melhor maneira possível para recuperar esse serviço, porque, acima de tudo, depois do ataque é preciso pôr o serviço outra vez em cima o mais depressa possível. Portanto, nós, no Centro Nacional de Cibersegurança, temos apostado bastante na sensibilização, ultimamente também fruto da evolução a nível da regulação a nível europeu, quer através da publicação deste regulamento mais recente, do Decreto-Lei 65, a trabalhar também aqui um bocadinho das entidades passarem para a fase da prevenção, quer seja por decisão própria, quer seja por obrigação legal, e depois apoiá-las também na fase da reação, apoiá-las quando já tem um incidente, que elas reportem um incidente ao Centro Nacional de Cibersegurança, no sentido do centro poder apoiá-las nessa recuperação do serviço o mais breve possível. Por isso, é aqui um bocadinho as duas áreas, mas estamos a tentar, quanto mais investirmos do lado da prevenção, mais ganhamos retorno do lado da reação. Não sei se alguém quer acrescentar algo a estas últimas palavras.
Muito obrigado a todos. Acho que foi um debate muito interessante com as vossas diferentes experiências e espero que nos encontremos numa próxima ocasião, sem ser em crise. Sim, obrigado. Obrigado, nós.